Esse povo que lotou os estádios, que tomou as praças e ruas sem qualquer distinção social, nos revela uma Argentina solidária, que quer viver em paz, selada na liberdade, que hoje ergue sua irmandade como um orgulhoso estandarte diante do mundo. Bairro de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 2017. Um jornalista escocês está prestes a deixar a churrascaria Dom Júlio quando o garçom que o atendeu o para na porta. Antes de deixá-lo ir, faz uma pergunta que não tem nada a ver com a conta. Ele pergunta se quer saber se o jogo Argentina x Peru 6-0 foi combinado. O homem diz se chamar Ezequiel Valentini e garante ter trabalhado como zelador do campo no Monumental durante a Copa do Mundo de 78. Antes dessa frase, ele já tinha confessado outro segredo. Por quê? Que as bases das traves do estádio estavam pintadas de preto. 2 revelações e uma única testemunha foram suficientes para colocar novamente sob suspeita uma Copa do Mundo inteira. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que nessa polêmica intervieram desde uma boneca engessada até uma faixa preta nos postes do gol? Você já ouviu dizer que as dúvidas sobre a Copa do Mundo de 78 são tão difíceis de rastrear quanto aqueles que as insinuam? Estamos falando de toda uma Copa do Mundo comprada para ocultar as ações sombrias das forças do Estado. Para desvendar esse episódio nebuloso da história do esporte, precisamos tirar a poeira de datas, adversários e de uma situação política e social sinistra. E é isso que vamos fazer neste especial sobre o dia da Argentina 78, Copa do Mundo manipulada ou não? Em 6 de julho de 1966, a FIFA escolheu a Argentina como sede da Copa do Mundo de 1978. Apenas uma semana antes, Arturo Illia havia sido derrubado por Juan Carlos Onganía no golpe conhecido como Revolução Argentina. Ninguém naquele momento podia imaginar que, 8 anos depois, o país voltaria a ficar sob um governo militar, desta vez com um nível de violência que superaria qualquer precedente recente. Em 24 de março de 1976, a junta militar liderada por Jorge Rafael Videla tomou o poder e desde o primeiro dia ficou claro que a imagem internacional do país era uma prioridade. Apenas 2 dias após o golpe, foi criada a Secretaria de Estado de Imprensa e Difusão, um órgão projetado para controlar o que a mídia argentina podia dizer e, entre suas tarefas, estava a organização da Copa do Mundo, que já estava designada para a Argentina. O contraste entre o que acontecia nas ruas durante a Copa do Mundo e o que ocorria dentro dos centros clandestinos de tortura era brutal. O estádio monumental do River, onde seria disputada a final, ficava a apenas 11 quarteirões da Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, um dos principais centros de detenção e tortura da ditadura. Enquanto milhares de pessoas comemoravam nas arquibancadas, a poucos metros dali outras eram interrogadas e torturadas. Muitas delas desapareciam para sempre. Esse contraste não foi casual. A ditadura, com uma crise econômica que só se acelerava e um genocídio em pleno andamento, buscava mostrar ao mundo uma Argentina ordeira e próspera, capaz de organizar um evento de tamanha magnitude. A Copa do Mundo era a vitrine perfeita para esconder o que acontecia a portas fechadas e cada partida servia como contrapeso às denúncias que começavam a circular fora do país sobre desaparecimentos e torturas. Era uma corrida vertiginosa para contrabalançar essas perguntas incômodas com as imagens das arquibancadas felizes e dos cidadãos eufóricos que eram transmitidas para o mundo. No entanto, esconder a realidade não seria fácil. A informação sobre o que acontecia na Argentina já circulava amplamente na Europa, e esse fluxo de denúncias logo se tornaria um problema sério para os planos do governo de fato. A organização do torneio, que supostamente seria o cartão de visitas da nova Argentina, começou a se tornar o alvo de uma ofensiva internacional que a junta não esperava. Não era a primeira vez que a Argentina sonhava em ser sede. Existia um acordo tácito para que Europa e América se revezassem como anfitriões e após Uruguai 1930 e Itália 1934, era a vez do continente americano. A AFA dava como certo que a sede de 1938 seria sua, mas no Congresso da FIFA de 1936 acabou prevalecendo a candidatura da França. Como protesto por essa promessa não cumprida e em sintonia com o Uruguai,
que também tinha sua própria reivindicação. Desde o pouco interesse dos europeus em viajar para jogar em 1930, a Argentina decidiu não participar da Copa do Mundo de 1938. Também havia competido sem sucesso para sediar a Copa de 1962. A terceira foi a vencida. Embora o momento não pudesse ser pior, o país finalmente recebia sua Copa do Mundo em meio a um dos períodos mais sombrios de sua história. Com a sede já definida e o país sob controle militar, a rejeição à ditadura viria das redações europeias, onde a oposição à Copa do Mundo começava a tomar forma de uma campanha organizada. Em 1977, as informações detalhadas sobre os desaparecidos já haviam cruzado o oceano. A imprensa europeia começou a repercutir a repressão sistemática aplicada pela ditadura argentina, e as matérias contra a realização da Copa do Mundo se multiplicavam semana após semana. A França foi um dos focos mais ativos. Os jornais estampavam manchetes como "A Copa tem chumbo sob as asas" e "A taça transborda para a Videla", deixando claro que o futebol e a política já não podiam mais ser separados. O golpe mais forte veio da Alemanha. Um jornalista comparou a Copa do Mundo Argentina com os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, o evento esportivo organizado pelo regime nazista. E chegou a dizer que as crianças da cerimônia de abertura me fizeram lembrar da juventude hitlerista. Essa frase lhe custou a expulsão do país, mas o caso foi aproveitado para somá-lo à criação de um comitê organizador do boicote à Copa do Mundo, que contou com o apoio da Anistia Internacional e se dedicou a divulgar pela Europa os detalhes das violações dos direitos humanos cometidas pela ditadura argentina. A junta não ficou de braços cruzados. A Secretaria de Estado de Imprensa e Difusão lançou uma contraofensiva para instalar na população local a ideia de que se tratava de uma campanha anti-argentina, orquestrada de fora para desmoralizar o governo. O próprio Videla foi à cidade e afirmou que a imagem negativa do país no exterior era resultado da desinformação e de uma campanha internacional que exagerava os fatos para isolar a Argentina. Mas a realidade era outra. A imprensa estrangeira tinha informações muito mais precisas do que aquelas que chegavam aos próprios argentinos, que viviam sob um bloqueio de censura imposto de dentro de sua própria casa. Os próprios exilados eram os primeiros a falar em outros países e contar em primeira mão o que estava acontecendo. Apesar da pressão, a FIFA não voltou atrás. João Avelange, presidente da entidade, confirmou a sede junto com seu vice-presidente, Hermann Neuberger, um dirigente alemão que, em sua juventude, havia pertencido de fato a grupos simpatizantes do nacionalsocialismo. A decisão não deveria ter surpreendido tanto. Já em 1934, a Itália havia organizado uma Copa do Mundo sob um clima político tão tenso quanto o argentino. E o futebol já havia demonstrado antes que podia conviver com regimes autoritários sem maiores custos institucionais. Com a sede confirmada, apesar do boicote internacional, a pergunta passou para os protagonistas dentro de campo. O que os jogadores sabiam sobre o que acontecia no país que os recebia e o que estavam dispostos a fazer com essa informação? Dos anos que se passaram desde a Copa do Mundo, um dos dados que mais surpreende é o quão pouco unânime foi a reação dos jogadores diante da ditadura. Paul Breitner, campeão do mundo com a Alemanha em 1974 e de ideologia comunista declarada, foi o caso mais emblemático de um jogador de futebol que recusou participar e expressou publicamente sua rejeição à ditadura argentina. Ele renunciou à seleção alemã, deixou passar a chance de defender o título e chamou seus companheiros que viajaram de eunucos políticos dispostos a servir de marionetes para melhorar a imagem de um regime ditatorial. Só voltaria à seleção para a Espanha em 1982. O caso mais citado, no entanto, é o de Johan Cruyff, ausente na Argentina depois de ter sido destaque na final anterior. Durante anos, se consolidou a ideia de que o holandês havia escolhido não viajar como forma de repúdio à ditadura militar. Circularam versões sobre brigas internas no elenco e conflitos com a federação. Federação holandesa,
Por questões de patrocínio, chegou-se até a dizer que sua esposa havia se oposto a que ele viajasse naquele verão. Mas nenhuma dessas versões era a correta. Só em 2010, em uma entrevista à Rádio Catalunha, Cruyff contou o que realmente havia acontecido. Meses antes da Copa do Mundo, um grupo armado tentou sequestrá-lo em seu apartamento em Barcelona. Colocaram um rifle em sua cabeça, amarraram ele e também sua esposa na frente dos filhos. Ele conseguiu se libertar e a tentativa de sequestro foi frustrada. Mas o episódio mudou completamente a vida da família. As crianças passaram a ir para a escola com escolta policial, que chegou até a dormir na casa dos Cruyff durante meses. O próprio jogador precisou de seguranças para ir aos jogos. Diante desse trauma, jogar uma Copa do Mundo deixou de fazer sentido. O episódio não teve nenhuma relação com a Argentina nem com a ditadura. Mas durante mais de 3 décadas, o mundo preferiu a versão heróica do boicote político. Outros jogadores sim viajaram e também se mostraram incomodados com o que viam. O defensor neerlandês Wim Rijksbergen foi o único participante do torneio que visitou as mães da Praça de Maio durante sua ronda das quintas-feiras. E lembrou, anos depois, o quão comovente foi ver as fotos dos filhos desaparecidos que as mulheres carregavam. O atacante francês Dominique Rocheteau tentou organizar uma conversa com todo o elenco para que seus companheiros tivessem noção do que estava acontecendo no país. Mas apenas 3 jogadores compareceram. O goleiro holandês Jean Choblot, filho de um militante comunista, reconheceu em 2011 que sabia muito bem que havia uma ditadura na Argentina e que tinha ouvido os debates sobre o tema no rádio holandês antes de viajar. Ele decidiu ir mesmo assim porque tinha uma família para sustentar e entendia que a mudança de regime cabia ao povo que vivia lá. Mas nem todas as lendas se mostraram verdadeiras. Durante anos, disse-se que o goleiro sueco Ronnie Hellström havia caminhado junto com as mães da Praça de Maio em um gesto de solidariedade. O jogador negou isso em 2008, disse que se lembrava das mães, mas nunca as acompanhou, embora tenha admitido que alguns colegas o fizeram. E no cenário local, o defensor Alberto Tarantini alimentou sua própria lenda. Ele disse que segurou os testículos antes de cumprimentar Videla no vestiário, após apostar com Daniel Passarella, e que o ditador teve que apertar sua mão porque havia fotógrafos presentes. Ele também revelou que seu único gol na Copa do Mundo, marcado na vitória de 6-0 sobre o Peru, ele comemorou xingando a junta militar aos gritos. Com a ditadura instalada como pano de fundo e os jogadores divididos entre a indiferença e a denúncia silenciosa, restava resolver a questão que mais desconfiança gerou dentro de campo. O que ocorreu na Copa do Mundo vencida pela Argentina sob suspeitas de manipulação? Dentro de campo para a Argentina de César Ruiz Menotti, o caminho não foi nada fácil. Na primeira fase, terminou em segundo no seu grupo, atrás da Itália, em um tropeço que a obrigou a mudar sua sede para Rosário na segunda fase. Lá, o time empatou sem gols com o Brasil em uma partida apagada, um resultado que complicava suas chances de chegar à final, principalmente porque a Polônia já havia vencido o Peru e chegava à última rodada com vantagem na tabela. Argentina e Brasil chegaram empatados em pontos nessa última rodada, embora o time brasileiro tivesse um saldo de gols melhor. Como as partidas dessa rodada não eram jogadas no mesmo horário, a seleção argentina soube antes de entrar em campo que o Brasil havia vencido a Polônia por 3-1, o que dava a informação de quantos gols precisava para chegar à final. 4, no mínimo. Durante anos, se disse que a FIFA havia dado esse horário de propósito para beneficiar o time da casa, mas o regulamento já estava definido antecipadamente por uma questão de logística, para que o horário fosse conveniente para o maior número de espectadores. A prática só mudaria depois da Espanha 82. Lá, em Gijón, Alemanha e Áustria jogavam a última partida do grupo, sabendo de antemão que uma vitória alemã por 1 ou 2 gols classificava os dois e deixava a Argélia de fora, mesmo os africanos tendo vencido 2 partidas. Assim que a Alemanha fez 1-0, as duas equipes pararam de atacar e se limitaram a trocar passes no meio-campo pelo resto da partida, diante da fúria do público e da vergonha de boa parte da imprensa alemã. O escândalo, lembrado como a vergonha de Gijón, obrigou a FIFA a determinar que, a partir dali, as últimas partidas de cada grupo fossem sempre disputadas simultaneamente. Com a situação clara,
a Argentina goleou o Peru por 6-0 e chegou à final, mas o resultado esmagador levantou suspeitas que até hoje não foram totalmente dissipadas. Uma das versões mais repetidas fala de um acordo entre as ditaduras militares da Argentina e do Peru, que teria incluído o envio de toneladas de trigo como ajuda alimentar em troca da derrota peruana. Os navios carregados com esse cereal de fato partiram para o Peru nesses dias. O curioso é que Juan Alemán, secretário da Fazenda durante a ditadura, reconheceu certa vez que esse tipo de doação só era feito diante de terremotos ou catástrofes. E no Peru daqueles dias não tinha acontecido nenhuma dessas duas coisas. Esse envio, sem uma razão oficial que o justificasse, foi o que alimentou a suspeita de que o trigo funcionou como moeda de troca pela goleada. O contexto regional também não ajudava a dissipar as suspeitas. Era a época da Operação Cóndor, a operação impulsionada pela CIA para coordenar tarefas repressivas entre as ditaduras da região, e esse tipo de colaboração entre governos, de fato, não era nada estranho. Apesar da suspeita instaurada, nunca foi apresentada uma prova concreta de que a partida estava combinada. Jogadores de outras seleções, como o próprio Roger Thaw e também Higsberger, disseram com o tempo que não acreditavam nessa versão e lembraram que o Peru era, nada mais nada menos, o adversário mais fraco do grupo. A diferença de nível entre as duas equipes era suficiente para explicar a goleada, sem necessidade de recorrer a nenhum pacto obscuro. A final do torneio foi entre Argentina e Países Baixos no Monumental. Antes da cerimônia de premiação, o elenco neerlandês se recusou a subir para receber suas medalhas de vice-campeão. Por muito tempo, esse gesto foi visto como rejeição à ditadura, mas na verdade estava mais relacionado ao futebol. Minutos antes da final, Passarella avisou ao árbitro que o pulso enfaixado de René van der Kerkhoff, com o qual o holandês havia jogado sem objeções nas 6 partidas anteriores, era irregular e representava um perigo. A discussão, dificultada também pelo idioma, atrasou o início da partida em quase 10 minutos. Finalmente, o médico neerlandês trocou a bandagem rígida por uma mais macia ali mesmo, à beira do campo. Os holandeses interpretaram a reclamação como uma manobra para deixá-los nervosos justamente antes da final, e essa irritação depois resultou na recusa de subir para receber as medalhas. Pouco depois, com os gols de Mário Kempes e Daniel Bertoni na prorrogação, a Argentina se consagrou campeã do mundo pela primeira vez em sua história, com a taça já nas mãos da Argentina e as suspeitas de manipulação instaladas para sempre na memória coletiva. A Copa do Mundo de 1978 parecia ter encerrado seu capítulo de mistérios, mas quase 4 décadas depois, um episódio ocorrido em um restaurante de Palermo iria reabrir a discussão da maneira mais inesperada. E é assim que nossa história volta ao começo. Em 2017, o jornalista e professor escocês David Forrest viajou para Buenos Aires com uma obsessão que carregava desde a infância. Entender por que as bases dos arcos do Monumental estavam pintadas de preto durante a Copa do Mundo de 78, Forrest dava aulas na Universidade de Sheffield e escrevia de vez em quando para o The Guardian, o jornal britânico onde acabaria publicando sua descoberta. Segundo relatou em seu artigo durante sua visita pela cidade, ele visitou as instalações do River e revisou arquivos fotográficos da época. Foi aí que ele percebeu que um dos funcionários do campo que trabalhava no estádio durante a Copa do Mundo se parecia muito com um garçom que o havia atendido pouco antes na churrascaria Dom Júlio, em pleno Palermo. Intrigado, ele voltou ao restaurante para procurá-lo. O homem, que dizia se chamar Ezequiel Valentini, confirmou que havia trabalhado como responsável pelo gramado durante a Copa do Mundo e revelou a ele o segredo que Forrest vinha perseguindo há anos. Segundo Forrest, Valentini explicou que, na época, era proibido mencionar publicamente os desaparecidos. A equipe de manutenção do estádio decidiu pintar de preto a base das traves como uma forma silenciosa de lembrá-los. Quando alguém perguntava sobre a cor, a resposta oficial era que se tratava de uma simples tradição do futebol. Ninguém suspeitava, pois ninguém pensava em buscar mensagem política em um detalhe tão pequeno do campo. A junta havia escondido seus centros de tortura à vista de todos, e eles, segundo a versão de Valentini, haviam escondido sua homenagem aos desaparecidos da mesma forma, à vista de todos, mas invisível para quem não soubesse o que estava procurando. Justo quando Forrest estava prestes a sair do restaurante,
Convencido de que já tinha a história que perseguia há 40 anos, Valentini o deteve na porta com uma pergunta que não tinha nada a ver com os postes. Ele perguntou se Forrest não gostaria de saber se o jogo Argentina x-Peru 6-0 tinha sido combinado. Em referência direta à partida que classificou a Argentina de Menotti para a final no Monumental, a pergunta ficou no ar, apenas insinuada sem maior desenvolvimento no artigo original, como se o próprio Valentini soubesse de algo que preferia deixar em suspense. O artigo de Forrest foi publicado no The Guardian e rapidamente ganhou destaque mundial. 40 anos depois da Copa do Mundo, a história dos postes pretos voltava a colocar a Argentina no centro do debate. Desta vez, com uma explicação que combinava resistência silenciosa e futebol com a ditadura, como uma tempestade ameaçadora pairando sobre a história. Tudo indicava que a última peça que faltava do quebra-cabeça de 1978 finalmente havia aparecido, escondida durante décadas na memória de um garçom de Palermo. Porém, a mesma repercussão mundial da história passou a jogar contra ela. Quanto mais olhos se voltaram para o relato de Forrest, mais perguntas começaram a surgir para mim sobre a existência real de Ezequiel Valentini. A repercussão do artigo de Forrest fez vários meios argentinos tentarem confirmar a história por conta própria. O Infobae foi um dos que saiu em busca do suposto Ezequiel Valentini e o que encontrou complicou bastante o relato original. Na churrascaria Dom Júlio, o mesmo restaurante onde Forrest dizia tê-lo conhecido, não havia nenhum registro de um funcionário com esse nome nos últimos anos. Ninguém no local se lembrava de um garçom com esse nome. A segunda parte da investigação foi ainda mais contundente. Membros do museu do River Plate, consultados sobre o paradeiro do suposto zelador do campo, asseguraram não conhecer ninguém com esse nome vinculado ao clube, apesar de possuírem arquivos precisos sobre a história da instituição e de seu estádio. Se Valentini havia trabalhado no Monumental durante a Copa do Mundo, como afirmava o artigo, não havia ficado nenhum registro documental de sua passagem por lá. Pelo menos, não com esse nome. Com esses dados na mesa, a pergunta que começou a circular foi direta. Forrest tinha inventado toda a história ou ele havia sido enganado com uma identidade falsa? A segunda parte da conversa no restaurante, aquela que sugeria que o 6-0 contra o Peru tinha sido combinado, ficou ainda mais no ar, sem nenhum tipo de sustentação adicional, além da palavra de um homem cuja própria existência começava a ser questionada. Enquanto a identidade de Valentini se desfazia, a explicação real por trás da cor das traves acabou sendo muito menos heróica do que Forrest havia sugerido. O jornalista e historiador Oscar Barnard explicou que pintar de preto a base das traves era um costume do futebol argentino que vinha dos anos 60, muito antes da ditadura e sem nenhuma intenção política. Inclusive, existem fotografias do goleiro Amadeu Carrizo posando diante de um gol com a mesma marca já naquela década. A função da cor era prática. Ajudava os bandeirinhas a determinar com mais precisão se a bola havia entrado ou não, numa época sem a tecnologia da linha do gol que existe hoje. O detalhe se repetia, além disso, em outros estádios da Copa do Mundo de 78, que também usavam marcas pretas ou azuis na base das traves, com a única exceção do estádio Malvinas Argentinas de Mendoza, onde as bases eram vermelhas. Esse padrão compartilhado entre vários estádios reforça a ideia de que se tratava de uma convenção do futebol e não de uma mensagem elaborada secretamente por um grupo de responsáveis pelo gramado do Monumental. 40 anos depois da Copa do Mundo, a história dos postes pretos acabou funcionando como um espelho de tudo o que cercou aquele Mundial. Um episódio real. A ditadura e seus desaparecidos, envolto em camadas de rumores e versões parciais, que crescem a cada repetição, até se tornarem quase impossíveis de desfazer. A própria Copa de 78 ficou presa nessa mesma lógica, entre a glória genuína de uma equipe que foi campeã e a suspeita nunca totalmente confirmada, nem totalmente descartada, de que aquele título teve ajuda. Se foi obra de uma mão sinistra ou de uma dívida do destino, isso já pertence à lenda. Convidamos vocês a assistir aos outros vídeos que preparamos hoje sobre acontecimentos do mundo do futebol, que aparecem aqui nas recomendações, e também convidamos a deixar sugestões para possíveis vídeos neste canal.
Nos vemos na próxima.